Samuel, capítulo de número 9. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 6. Eu queria ler todo o capítulo, mas ele é muito extenso. Por isso vamos estar lendo apenas o versículo de número 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Belcorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Esse tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todos. Sobressaíam a todos, a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pelas montanhas de Efraim, e dali passou a terra de Salisa. Porém não as acharam. Depois passaram pela terra de Salim, porém tampouco estava ali. Também passaram pela terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: Eis que há nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá? Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Eu vou estar parando por aqui, mas vou estar abrangindo quase todo esse capítulo. Feche os seus olhos por um minuto. Pai querido, aqui está a tua palavra. Não preciso nem relatar o quanto eu necessito de ti, pois o Senhor conhece o meu coração e sabe, Senhor, que sou servo, Pai, e preciso, Pai amado, Pai querido, da tua graça sobre minha vida, meu Pai. Acha-nos aqui, Senhor, nesta manhã, e venha, Pai amado, falar de uma forma tremenda no nosso meio. Abra a porta do entendimento, Senhor, para que venhamos compreender toda a tua escritura e a mensagem que o Senhor tem para passar para nós aqui nesta manhã. Somos filhos, ó Pai, somos servos também, Senhor. Estamos para te servir, mas como filhos, ó Pai amado, queremos ouvir a voz do Pai, porque não tem nada mais gostoso do que ouvir o Pai falar. Por isso, fala nesta manhã, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, que começa aqui do púlpito, Senhor, e vai descendo por toda a nave desta igreja. E aonde vê um crente cheio do Espírito Santo, com desejo, vontade ardente no coração de ouvir a tua voz, que nesta manhã, Senhor, ele seja tomado pela tua palavra, e que eles possam sair daqui transformados, ó Pai. Espírito Santo, e quando prego, tu tem todo o direito de agir aqui nesta manhã, curar, libertar, transformar, e até mesmo batizar com o teu Espírito Santo aqueles que estão com o coração ardendo e sedento, Senhor, do teu batismo. Opere em nosso meio, Senhor. Expulsa do nosso meio qualquer algo que venha atrapalhar, Senhor. Todo impedimento, que seja expulso, Senhor, e somente a tua glória permaneça neste lugar. Usa-me, Senhor, mais uma vez como um canal de bênção para transmitir a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode tomar os teus assentos, as crianças vão estar acompanhando a pastora, e nós vamos ficar aqui para desfrutarmos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus mais uma vez pelo presente, o privilégio e a dádiva de poder transmitir a palavra do Senhor.
Eu sei qual o peso da responsabilidade e que não é fácil estar aqui em cima. Todo mundo pode até pensar, mas é o pastor da igreja, o presidente da igreja, já é acostumado a pregar, tem o dom da palavra, isso é fácil. Eu também digo, conforme todos que vêm aqui em cima, é muito difícil, porque eu não sou apenas um canal para que a palavra passe, eu sou a boca de Deus falando aqui nessa manhã. Ele está me usando aqui, e não é fácil ser um porta-voz de Deus. Eu acho que ser um porta-voz do presidente da República é fichinha perto de ser um porta-voz de Deus. Nós estamos com a responsabilidade de vidas sobre os nossos ombros. Aquilo que vamos falar aqui são aquilo que vocês vão extrair aí embaixo. Se falarmos aquilo que não vem de Deus, podemos trazer prejuízo enorme para a igreja. Mas se falarmos aquilo que Deus colocou no nosso coração e permitirmos, através da sinceridade, da pureza do nosso coração, como ministro do Senhor, Deus vai falar nesta manhã e nós seremos transformados pela sua palavra. Porque a sua palavra é infalível, a sua palavra é imutável. Nada pode contra a palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor que nós viemos buscar aqui nessa manhã. Eu quero que você vire para o irmão que está ao teu lado e diga para ele com toda a certeza, irmãos, com toda a convicção. Vira para ele e diz assim: você tem tudo para dar certo. Isso, irmã Sandra, fala isso aí para a nossa irmã Cleide que está aí. Diga: você tem tudo para dar certo. Vamos falar mais uma vez? Vamos falar, o teu irmão precisa acreditar nisso, ele tem que sair daqui com essa convicção. Olha nos olhos dele mesmo, lá dentro da menina dos olhos, e diz bem forte: você tem tudo para dar certo. Você perdeu 1 minuto de dar um glória a Deus nessa hora. Aleluia. Você tem tudo para dar certo. Hoje nós vamos estar contando uma história, por isso eu chamo a atenção para que você possa sair daqui hoje aprendendo mais uma das histórias verídicas da palavra de Deus. Sabemos que tudo quanto está dentro dessa palavra, além de ser verdadeiras, são inspiradas pelo Espírito Santo. Então toda essa palavra, além dela ser uma verdade, ela tem um poder de transformar, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos falar aqui de um homem chamado Saul, mas de uma forma um pouco diferente, porque quando nós falamos de Saul, nós vemos aquele homem todo ao contrário daquilo que o grupo Ágape cantou aqui nesta manhã. Nós vemos aqui um homem egoísta, nós vemos aqui um homem que ele tinha a sua mentalidade voltada no seu próprio eu, sendo que o princípio desta história não era assim. Mas conforme o passar do tempo, e conforme ele foi crescendo, e subindo degraus e mais degraus, ele chegou ao ponto dele achar que ele era alguma coisa. E quando nós chegamos a esse ponto de acharmos que somos alguma coisa, é a hora que nós nos deparamos com um perigo e um abismo muito grande. Porque quando nós achamos que somos alguma coisa, nós estamos sendo soberbos. E Saul, ele chegou ao ponto dele achar que ele era alguma coisa e esqueceu que tudo que ele era porque Deus assim o concebeu e deu oportunidade de ser. Se eu sou e se você é alguma coisa, tudo é pela glória de Deus, porque Ele nos deu essa oportunidade de sermos alguma coisa. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu não quero falar de Saul soberbo, eu não quero falar de Saul perseguidor de Davi, porque quando falamos de Saul, nós vemos ali, Saul perseguindo seu próprio genro, com ciúmes, aquele homem ciumento, com medo de perder o seu reinado, com medo de perder aquilo que Deus tinha colocado nas tuas mãos, que é algo que eu e você não precisamos ter medo nenhum. Se o Senhor colocou algo nas suas mãos, se o Senhor colocou um ministério nas suas mãos, se o Senhor colocou alguma coisa nas suas mãos, você nunca precisa ter medo de perder, porque aquilo que Deus dá, Ele dá para mim, Ele dá para você, e ninguém pode tomar, ninguém pode tirar, ninguém pode tirar da sua vida, roubar da tua vida aquilo que Deus deu
Mas quando nós vemos aqui outra história de Saul, nós vemos um homem medroso, com medo de perder o seu reinado, com medo de perder o seu reinado para o seu próprio genro, que era Davi. Então nós vemos aquele homem orgulhoso, perseguidor. Mas eu quero voltar lá no princípio. Sabe por quê? Porque Saul tinha tudo para dar certo. E o problema não foi de Deus. A culpa não foi de Deus. A culpa de Saul não ter dado certo foi dele mesmo, por não obedecer às normas, por não obedecer à vontade de Deus, por não obedecer os desígnios de Deus, os desejos de Deus e a vontade de Deus. Se você que está aqui nesta manhã, se algo na tua vida que você tem planejado, se algo na tua vida que você tem desejado, se algo na tua vida que você tem buscado, se algo numa vida que Deus falou, que Deus profetizou, que Deus disse que ia fazer na tua vida, se chegar lá na frente e não der certo, a culpa não é de Deus. A culpa somos nós mesmos, nossa mesmo, por não obedecer à vontade de Deus. Então Saul, ele tinha tudo para dar certo. E eu tenho a certeza daquilo que eu vou afirmar nesta hora. Você tem tudo para dar certo. Amém? Creia nessa verdade. Você que está aqui nesta manhã, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você tem tudo para dar certo. E entrando dentro desta palavra, nós vemos aqui esse menino, Saul. Ele não era de uma família qualquer, embora a sua tribo era uma das menores. Dentro desse capítulo inteiro, depois se você chegar em casa e ler ele, você vai entender melhor depois da ministração, e lá embaixo vai estar dizendo, ele era menor, a sua tribo era uma das menores, e a sua família ainda era uma das menores. Olha que coisa interessante. Ele pertencia a uma das tribos menores, que era a tribo de Benjamim, e ainda era de uma das famílias menores. Mas como o nosso Deus, na sua escolha, Ele não se preocupa com status, Ele não se preocupa com quantidade, Ele só preocupa com um coração voluntário e adorador. De uma forma ou outra, Deus se agradou de Saul. E ali, quando chegou um tempo ao qual Samuel, como vocês já viram a história, Samuel que era profeta naquela época, Samuel que era juiz naquela época, e Samuel também que era o sacerdote daquela época, o tempo passou e aquele Samuel menino, aquele que ouviu a voz de Deus, aquele que falou com Deus a princípio, substituiu Eli, por Eli também, não fazer as coisas corretas com Deus, e Eli não tendo sucessão, através dos seus filhos, porque os seus filhos pecaram, então não teve sucessão, e passando ali para Samuel, que foi constituído profeta, juiz, e foi constituído sacerdote naquela época, igual Eli aconteceu também com Samuel. O filme aconteceu igualzinho. Samuel cresceu, tornou-se moço. A palavra de Deus confirma que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra, porque se você ver bem esse capítulo, você vai ver que no final dele, o servo disse que as palavras desse homem que é dita, elas são infalíveis. Isso quer dizer, nunca uma palavra e nenhuma profecia de Samuel não se cumpriu. Todas as profecias, palavras que Samuel proferiu da sua boca, todas Deus cumpriu em toda a sua trajetória. Era um homem respeitado, era tão respeitado. Sabe o que acontecia? Quando Samuel ia oferecer o sacrifício ao holocausto, e as pessoas iam ali para se alimentar e comer, enquanto o homem de Deus não chegasse na cidade, enquanto o homem de Deus não orasse, ninguém da cidade comia
enquanto ele não chegasse. Para você ver o quanto ele era respeitado na sua cidade. Ele tinha que fazer a oração para depois todos da cidade se alimentar. Mas o tempo passou e Samuel também teve filhos. E os filhos de Samuel seguiu os mesmos passos dos filhos de Eli. Embora Samuel os colocou como juiz também, naquela época, eles não levavam muito as coisas a sério. Não era igual o pai. E o povo daquela época começou a apertar Samuel no canto da parede, porque isso já é um costume antigo. Não é um costume de hoje, como o diácono Suzuki aqui relatou, que nós temos esse mau costume de colocarmos Deus na parede e falar: eu quero desse jeito, eu quero que seja desse jeito, as coisas têm que ser da minha maneira. O Senhor, né, é o Deus que provê, então eu quero que provê. O Senhor é Deus, né, do impossível, como cantamos aqui hoje. Então, se Deus é Deus do impossível, eu quero o impossível na minha vida, eu quero, mas do meu jeito, conforme a minha vontade. Naquela época era, talvez a gente até pegou essa cultura daquela época e colocaram Samuel na parede e falaram: Samuel, o negócio é o seguinte, você já está muito velho, a sua idade já está passada, a qualquer momento o fio da sua existência passa. Quem vai te substituir? Olha os seus filhos, não é como você, é diferente. Não temos sucessor, Samuel, e nós estamos querendo não um profeta. Nós estamos querendo não só uma pessoa que é usada por Deus. Nós não queremos isso. Sabe o que nós queremos? Agora, Samuel, nós queremos um rei para reinar na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com esse negócio de profeta, que negócio que é Deus que age em nosso favor. A gente não vê ele, mas sabemos, né? Sabemos que ele age, mas nós não vemos ele, mas acreditamos. Mas estamos enjoados com isso, Samuel. Agora, sabe o que nós queremos? Nós queremos comer da mesma comida que os nossos vizinhos comem. Em outras palavras, eles estavam dizendo: quando a gente abre a nossa janela e vê os reinados que estão à nossa volta, todos eles têm reis, mas nós não temos rei, Samuel. Nós temos um profeta, e porventura velho. Nós temos um profeta, e porventura já não está quase dando conta do recado, mas esqueceu que nenhuma das palavras desse profeta caiu por terra. E esqueceram que esse profeta profetizou toda a sua vida por aquele povo. E esqueceu que tendo o profeta no meio do povo, eles tinham Deus no meio do povo. Na mesma hora, Samuel se entristece por sentir-se encurralado e por ver a atitude do povo de preferir um homem de Deus, preferia ter um rei conforme as outras nações. Sabe o que entristece o coração de Deus? É quando você para de olhar para aquilo que Deus está fazendo na tua vida. É quando você esquece de tudo que Deus já fez na sua vida, de onde Deus te tirou, de todas as palavras de Deus que têm sido cumpridas na tua vida, que muitas das vezes você despreza e não olha, e começa a olhar para a janela do teu vizinho e falar: ele tem, ele pode, ele faz, e eu não. Isso entristece o coração de Deus, porque até hoje Deus não tem deixado o pão faltar sobre nossa mesa. Até hoje Deus não tem deixado as bênçãos dele de não ser cumpridas sobre nossa vida. Não nos tem faltado saúde, não nos tem faltado a sua força, não nos tem faltado a sua presença, não nos tem faltado a sua unção. Mas muitas das vezes nós queremos fazer igual o filho pródigo faz. Queremos comer as bolotas dos porcos e queremos deixar de comer o maná de Deus, porque olhamos na janela e achamos que a prosperidade das pessoas, a vida das pessoas lá fora é melhor do que a nossa.
Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Se contenta com aquilo que Deus tem te dado. Se contenta com aquilo que Deus tem feito na tua vida. Se contenta pelos momentos que você tem passado. Se contenta pelo pouco que Deus tem te dado. Se contenta, porque mesmo você tendo pouco, você tem Deus na sua vida. Aleluia. Não troque. Não troque a presença de um Deus por um tempo momentâneo. Não se troque a presença de um Deus por uma pessoa. Não se troque a presença de um Deus por coisas materiais. O coração do profeta estava assim. O profeta abaixa e vai até Deus. Não fala nada com o povo, só abaixa. E chega diante de Deus e fala: Senhor, olha aí, não me quer mais, só porque estou velho. Senhor, eu sei que eu sou velho, mas eu ainda dou conta do recado. Só que eles não me querem mais, porque acham que em qualquer momento eu vou morrer. E eles nem pararam para pensar que o Senhor pode levantar um outro profeta. E esqueceram que quando Eli não estava dando mais conta do recado, Deus levantou a mim. E eu dei continuidade ao sacerdócio. Só que agora eles parecem que já não querem mais um profeta. Já não me querem mais no meu. Não gostam mais de mim. Deus olha para ele e fica tranquilo, Samuel. Fica tranquilo, porque não foi você que eles rejeitaram, mas eles rejeitaram a mim. Não era só o coração do profeta que estava triste. Não era só o profeta que estava lamentando. O coração de Deus naquela hora também estava entristecido por ver a falta de consideração que aquela nação que foi tirada lá do Egito, aquela nação que foi tirada da escravidão, aquela nação que foi tirada do peso do jugo, agora não quer mais Deus no meio deles. Nós queremos um rei. Aí sabe o que Deus fez? Tá bem, eu ouvi a súplica do povo e eu vou atender à vontade do povo. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando Deus vê que nós nos lamentamos por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, que não é o suficiente para nós. Você sabia que Deus permite que algo aconteça na nossa vida só para nós vermos o quanto Deus era importante na nossa vida e a gente perdemos? Deus olha e fala: tá bom, eles querem, então eu vou dar um rei. Mas vamos fazer um teste. Vai lá, Samuel, e diga como vai ser uma vida e um reinado de um rei no meio do povo. Samuel chega e fala: olha, Deus falou que tá bom, mas tem um porém. Vou dar uma chance para vocês. Se vocês tiverem um rei, primeira coisa, os teus filhos que estão nas suas casas, eles serão recrutados para o exército. De cara vocês vão perder os seus filhos, porque eles vão ter que lutar pelo país, pelo reino. Então vocês vão perder os seus filhos. De cara, as suas filhas e moças que estão na sua casa vão ter que ir para o palácio e vão ter que servir o rei. Vão ter que ser cozinheiras, vão ter que ser lavadeiras, elas vão ter que cuidar das coisas do palácio, vão ter que ser padeiras. De cara vocês vão perder. Outra coisa, vocês que têm ovelhas, bois, vão perder tudo isso, porque tudo isso será levado para a manutenção dos servos e servas e do palácio e das coisas dos reis, do reis. E vocês que têm terras grandes, as tuas terras serão tiradas de vocês e elas pertencerão ao rei e o seu reinado. E falou tudo o que ia acontecer. Sabe por quê? Porque enquanto você tem Deus na sua vida, você não precisa se preocupar com nada. Enquanto eles tinham Deus no meio deles, os seus filhos estavam dentro de casa, a comida não faltava, as terras não faltavam, os animais eram prósperos, tudo prosperava, porque Deus estava no meio. Quando Deus está no meio de nós, não precisamos preocupar com o amanhã, basta o hoje. O amanhã Deus proverá. Está entendendo? Quando Deus está na nossa vida, não precisamos preocupar com o que vai acontecer amanhã, basta
o que Deus, o profeta estava falando com eles? Esqueça. Se vir um rei, Deus não vai dar mais. Deus não vai reinar mais, porque vai ter um rei. Vocês acham que eles se preocuparam com isso? Sabe o que eles falaram com o profeta? Nós queremos um rei assim mesmo. Sabe por quê? Porque nós queremos ser igual a eles. Eu aprendo aqui. Para de querer ser igual ao mundo. Nós somos diferentes, sempre vamos ser diferentes. Nós somos santos, nós somos separados, nós somos escolhidos, nós somos povo eleitos. Não somos igual ao mundo. Não deseja o que tem lá fora, não deseja o que eles têm. Sabe por quê? Porque o que você tem é muito melhor. Em vez de você desejar o que tem lá, vamos se encher de Deus e que eles se desejam ter o que nós temos. Está entendendo? Eles têm que desejar o que nós temos, porque o que nós temos lá fora eles jamais terão, jamais alcançarão e jamais conseguirá desfrutar daquilo que você hoje está desfrutando neste lugar. Eles que têm que desejar o que nós temos e não nós desejarmos o que eles têm. Mas ela estava ao contrário. E aí, correndo para me entrar dentro da pregação, olha o que acontece. Eles diz: mesmo assim, nós queremos um rei. Samuel vai lá para o cantinho da oração. E sabe o que eu aprendo aqui? Samuel não chama ninguém para conversar. Samuel não sai fofocando para lugar nenhum. Samuel não vai falar para ninguém a sua tristeza e a sua dor. Tudo Samuel levava para o cantinho da adoração e contava tudo para ele. Senhor, mesmo assim, depois de tudo o que eu falei, eles ainda querem um rei. Entrando no capítulo 9 de 1 Samuel. Naquele dia, Deus fala para ele: então Samuel, se prepara, fica atento, porque da tribo de Benjamim eu vou escolher ali um rei para Israel. E de repente estava ali aquele moço, agora entrando na pregação, Saul. E a Bíblia diz que ele era feio. Diz? Ele era feio? Você acha que ele era feio, irmã Sandra? Vamos ler aqui então, para nós ver como que o rapaz era. Vamos ver o versículo de número 2. Esse tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem Então ele era bonito. Ele encantava todas as meninas daquela época. Porque ele não era, irmã Cleide, um homem belo. Ele era o mais belo. Se você continuar lendo todo esse versículo, você vai ver ele dizendo: e não havia em Israel um homem mais belo e mais bonito do que Saul. Você imagina um camarada desse? Não tinha nem paz para andar na cidade. O mais belo, o mais bonito. Acho que as meninas ficavam doidas de ver ele passando. Sabe? Aquele negócio de arrumar cabelo para cá, arrumar cabelo para cá. Ele está chegando, ele está vindo. E batonzinho para lá e batonzinho para cá. E sabe, coraçãozinho voando para um lado, coraçãozinho voando para o outro. Era assim. Porque ele era o mais belo daquela época. E naquela época, se você acha que você fica louca querendo casar, você tem que ver naquela época então. Que mulher não podia ser solteira. O valor da mulher estava no casamento. Mulher solteira não tinha valor. Agora, mulher casada tinha. Então as mulheres daquela época eram loucas para casar. E ainda mais com o mais belo do país. E ali estava aquele homem belo, formoso, encantador de corações. Estava com a sua vidinha tranquila. E quando eu vejo aqui que o pai dele tinha várias jumentas, eu vou trazer para a atualidade de hoje. O pai dele tinha uma frota de jumentas. Sabe o que significa? Que o pai dele tinha uma frota de caminhão. Porque naquela época as jumentas, que eram um meio de transporte de carga daquela época. E um homem que tinha jumentas naquela época não era qualquer um não. Tinha que ter dinheiro para ter jumentas naquela época. Porque era algo muito caro. Era como se você fosse aqui e comprasse uma carreta dessa aí. Era muito dinheiro. E aqui está dizendo que tinha uma frota de jumenta. Então, por mais
pertencesse à menor tribo e à menor família, pelo menos a família dele era uma família bem de vida. E além dele ser o mais belo, ainda era rico. Meu Deus do céu, que partido, né? Ei, Jesus, se ele viesse aqui hoje, não sei nem, tomara que ele nem viesse, porque senão essa igreja aqui virar de ponta cabeça. Vamos voltar ao assunto. E aí o que acontece? Além de ser o mais belo, ainda era um dos mais ricos. E sabe o que acontece? Ele está ali tranquilo, sossegado, com a sua vidinha, está ali dando a sua voltinha na cidade, dá uma olhadinha de canto de olho, vendo uma menininha ali gritando, vendo a outra chorando no cantinho, vendo duas puxando o cabelo uma da outra lá, porque, né, foi contar para a outra. Ah, você está vendo? Quem aí, Hélio? Saúl está chegando. Ei, o que tem? Então, menino, vou te contar, estou apaixonado. Por ele? Não, por ele não, eu me apaixonei por ele primeiro. Aí você já viu o que acontece, né? São amigas, mas apaixona para o mesmo, só dá confusão. Então ele estava acostumado com esse negócio, estava acostumado a ver aquilo ali, aquela rotina, aquela vida, ali ajudando o pai no seu trabalho, vendo ali o pai fazendo ali, né, as suas entregas, talvez até alugando um carro de jumenta, cuidando das jumentas, porque tinha servo, quem tem servo não é pobre. Então ele estava acostumado com aquela vida, aquela rotina. Só que algo acontece. Algumas das jumentas, de repente, sem ninguém esperar, some, desaparece. E ninguém sabe o que aconteceu. Olha que coisa trágica que acontece. Quem tinha jumentas naquela época, entenda, quem tinha jumentas naquela época, com o valor que elas tinham, não deixava a porteira aberta. Quem tinha jumentas naquela época, não deixava de ficar de olho nelas, porque valia muito dinheiro. Ninguém vai deixar que uma frota de caminhão se perca, que alguém entre e roube, que alguém pegue e leve, porque custa muito dinheiro. Havia um cuidado, havia um carinho, havia um zelo pelas jumentas, porque era um meio de transporte daquela época, mas também era um meio de sustento daquela família. Mas a Bíblia me diz que algumas jumentas sumiram. Sabe o que eu aprendo aqui? Preste atenção. Deus tem uma palavra para o teu coração. Tem coisas na nossa vida que acontece de uma forma tão sobrenatural, de uma forma tão assustadora, que você para e pensa: como que uma coisa dessa vai fugir das minhas mãos? Estava tudo no meu controle. Estava tudo indo do jeito que eu estava sonhando. Estava tudo nos planos certinhos. Estava tudo debaixo dos meus cuidados. Estava tudo debaixo do meu controle. E como pode que isso escapou assim? E sumiu assim? E de repente deu uma viravolta na minha vida? Como pode? Se estava tudo aqui no meu controle. Se estava tudo indo bem, se estava tudo dando certo, e de repente a coisa muda, o plano muda, e de repente some, acaba. Sabe o que eu aprendo aqui? Igreja, aprenda uma coisa. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu muito comigo. Quando a coisa foge do nosso controle, quando a coisa sai da nossa mão, quando a coisa sai da força do nosso braço, quando a coisa sai do nosso cuidado, do nosso pensamento, sabe o que acontece? É porque ela está indo para as mãos de Deus. Então não se lamente. Aconteceu. Ah, pastor, mas estava tudo indo do jeito que eu estava sonhando. E de repente deu tudo errado. Aconteceu. Aconteceu com Saúl. Aconteceu com o pai de Saúl. Estava tudo bem. A jumentinha estava lá, sendo tratada, sendo cuidada. E de repente some. E foi para onde? Ninguém sabe para onde foi. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas uma coisa é certa: o que ia acontecer, sabe o que era?
ia dar uma viravolta naquela família, ia dar uma viravolta na vida daquele menino, ia dar uma viravolta naquela situação. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não importa a circunstância, não importa o que aconteceu, as coisas podem ter fugido do seu controle, as coisas não podem ter sido da maneira que você planejou, pode ter dado tudo errado, mas eu tenho uma palavra nesta manhã, é porque Deus quer dar uma viravolta na tua vida, e Ele quer começar hoje. Aleluia. Entenda, Deus está dando uma viravolta na tua vida. Deus está querendo te colocar você em um lugar onde você não imagina. Deus tem plano na tua vida, tem história para a tua vida. Por isso está dando uma viravolta na tua vida. Aconteceu. O pai manda chamar Saul. Saul, meu filho, vem aqui. Saul chega. Sim, papai. E aí, filho, está tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que vai as coisas? Está indo tudo nos conforme, pai. Mas eu tenho uma coisa para te contar. A jumenta sumiu. E de repente ele fala aí. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver? Filho, né? Já a jumenta fugiu, tem mais um cabo lá, ué. O filho está muito preocupado. Aí ele fala, mas eu tenho para a sua vida uma tarefa. Eu quero que você pegue um servo e vá procurar as jumentas. Agora imagina ele tranquilo, a sua vida tudo indo bem, e de repente ele tem que sair da sua rotina, e ele tem que ir atrás das jumentas do papai. Ele não poderia ter falado assim, pai, quantos servos o senhor tem aqui? Por que tem que ser eu? Quantos servos que você tem aqui? Por que o senhor não manda o servo e tem que mandar a mim? Sabe por quê? Sabe por quê, meu filho? Porque quando eu escolho, eu sei quem eu escolho. Por isso eu escolhi você. Então vá você atrás das jumentas. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não se lamente pelo que Deus tem feito na tua vida. Não se lamente por Deus ter escolhido você. Não se lamente por Deus ter chamado você pelo teu próprio nome, falando, eu escolhi você, é você que eu quero. Não se lamente, sabe por quê? Porque o que Deus tem planejado para a tua vida é você que vai fazer. Deus não vai pôr outro, Deus não vai substituir. Sabe aquele negócio? Ai, Senhor, por que não usa outro? Ai, Senhor, por que eu? Cuidado com a soberba aí, hein? Já viu o presidente Antônio alguém dizer isso? Ai, você é escolhido de Deus. Eu? Meu Deus, o que é isso? Eu? Tem uma palavra de Deus. É você que Ele escolheu. Ele tem uma tarefa para a tua vida. Não vai dar para outro. É você. Sabe o conselho que eu te dou? Pega a tua bagagem, arruma as tuas roupas e vá fazer aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Outro não vai fazer. Deus chamou você e é você o escolhido e a escolhida de Deus para cumprir a tarefa que Deus designou. Amém? Saul entendeu. Foi atrás das jumentas do papai. Foi procurar as jumentas. E ali ele começa a procurar. Vai numa cidade, não acha. Vai em outra cidade, não acha. Vai em outra cidade, não acha. E procura outra e não acha. Aí sabe o que acontece? Cansei. Desisti. Procurei e não encontrei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrumar uma desculpa. Eu vou falar com o servo. E chega com o servo e a primeira coisa que ele faz, depois de cansado, é a tal da desculpa. Porque as coisas vão passando na nossa vida, e essa reviravolta que Deus dá, Ele tem um processo ao qual nós temos que passar por esse processo. E esse processo de Deus não é um processo muito gostoso, é um processo muito doloroso. Como diz a nossa irmã Luciana, dói, e dói mesmo. E aí o que acontece? O negócio, enquanto não estiver no ponto de Deus, enquanto o negócio não estiver da vontade de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, enquanto isso não chega, a gente fica dando volta, a gente fica procurando, a gente fica por aí,
Aí o que acontece no meio da caminhada? Como a coisa demora muito, e nós não estamos acostumados a procurar muito, e nós não estamos acostumados a pagar preço, e nós não estamos preocupados a ir atrás, e nós não estamos preocupados a ir à luta, e esperar o tempo de Deus, aí nós desistimos, aí nós cansamos, e no meio da caminhada, nós não temos a coragem de dizer, eu não quero mais, eu estou cansado, eu vou parar. Não. Nós arrumamos uma desculpa e dizemos, sabe de uma coisa? Como está demorando muito, eu acho que eu vou fazer de um jeitinho assim, quem sabe, desse jeitinho que eu vou fazer não vai dar certo. E quando nós colocamos a nossa mão, é aí que a coisa começa a dar errado. Mas Deus é tão bom na nossa vida, que Ele sempre, Ele arruma um meio, de antes que a gente dá um passo em falso e desista do nosso milagre, Deus vai colocar alguém no nosso caminho para dizer, toma cuidado, porque a tua vitória está breve, então toma cuidado, não volte para trás, porque o que Deus tem para a tua vida é grande, e você vai conseguir obter o resultado se você prosseguir na meta que Deus colocou na tua vida. Saul arruma uma desculpa, chama o servo e diz para o servo, olha servo, é melhor nós desistir, porque nós já procurou em tal cidade, em outra, nas montanhas, tudo quanto é buraco, não achamos. Então sabe o que nós vamos fazer? Vamos voltar para trás, porque eu já estou ficando preocupado, porque está aí tanto tempo que nós não vamos para casa, e nós não encontramos essas jumentas, e eu acho que o pai não deve estar nem mais preocupado com a jumenta, o pai deve estar preocupado com nós. Olha que desculpa boa. Então é melhor nós voltar, porque como que o pai já está preocupado com a gente, então é melhor nós voltar, porque ele vai chegar e não vai querer nem saber mais da jumenta, porque ele está preocupado com nós. Ei, quando o pai ele confia no filho, ele não se preocupa com ele, porque ele sabe que esse filho, ele é responsável para cumprir a tarefa que ele tem colocado em nossas mãos. Por isso a palavra de Deus diz que Deus não nos coloca prova, carga ou algo que a gente não possa suportar o peso. Se Deus te deu uma tarefa, você é capaz de fazê-la. Se Deus te deu algo para fazer, você é capaz de cumprir, você é capaz de chegar ao objetivo. Se Deus te deu, Ele vai te capacitar para cumprir. E olha o que Deus faz. Usa a pessoa que está do lado para dar uma palavra de ânimo ao coração dele. E naquela mesma hora o servo diz e fala assim, não faça isso, não vamos voltar atrás, eu tenho alguma coisa que eu posso fazer aqui nessa cidade. E Saul fala, o que é? Aqui nessa cidade tem um profeta, aqui tem um homem de Deus, aqui nessa cidade tem uma pessoa que é usada poderosamente na mão de Deus, e tudo que ele faz nunca falha, porque ele tem compromisso, fidelidade com Deus, e ele nunca falha, porque as suas palavras, elas são de Deus, e quando ele fala, cumpre. Você sabe o que eu aprendo aqui que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a selecionar os tipos de pessoas que quando nós estamos passando por uma dificuldade, anda do nosso lado. Está entendendo? Selecione as pessoas que andam com você. Selecione as pessoas que vivem com você. Selecione as pessoas que você conta os seus segredos. Selecione as pessoas que vão trazer algum benefício para a tua vida. Porque aquele servo poderia ter virado para ele e falado assim, realmente eu estou cansado também, papai está preocupado mesmo com você, como você é o filho querido do papai, vamos voltar mesmo? Vamos voltar, porque nós já estamos cansados, não achamos jumenta nenhuma, então é melhor nós voltar. Mas não, quando nós selecionamos uma amizade,
prioridade, quando nós selecionamos as pessoas que andam do nosso lado, quando nós valorizamos as pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, essas pessoas são usadas por Deus para ser bênção na nossa vida. Essas pessoas são usadas por Deus para transmitir a palavra do Senhor sobre nossas vidas. E essas pessoas são usadas por Deus por quando nós estamos no pó, quando nós estamos lá fraco, elas nos dão as mãos e diz: não desista, coloca-se de pé, porque a vitória está próxima e essa luta a qualquer momento vai passar, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Por isso nós temos que tomar cuidado. E eu vou dar aqui uma deixa para que você selecione bem as pessoas que andam do teu lado. Quando você estiver do teu lado uma pessoa que, quando você está passando por um problema, por uma dificuldade, começa a concordar e dizer: é assim mesmo, é desse jeito mesmo, eu também já passei por isso, não se preocupa não, fica do jeito que você está, as coisas uma hora vai passar, não tem problema não. Pessoa que te coloca para baixo, pessoas que não têm uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra que te coloca para cima, sai fora dessa pessoa, senão essa pessoa vai te matar. Agora, você quer um conselho de uma boa pessoa que está do teu lado, que você está ali de cabeça baixa e a pessoa se preocupa com você e diz: o que está acontecendo com a tua vida? Ah, eu não estou passando muito bem, mas e aí, o que está acontecendo com a tua vida? Ah, eu estou passando por um momento muito difícil. E essa pessoa olha para você e fala assim: olha, não precisa nem me contar do teu problema não, mas eu estou aqui como um homem de Deus, uma mulher de Deus, para te dizer que dentro desse problema Deus é poderoso para te abençoar. E olha aqui, eu vou te dar a mão, e nesta noite, nesta madrugada, neste dia, eu tiro o meu café, eu tiro o meu almoço, eu tiro minha janta, eu vou jejuar com você, eu vou orar com você, eu vou estudar com você, eu vou estar do teu lado, e nós vamos vencer esta guerra juntos. Quem crê que Deus pode levantar alguém assim para colocar do nosso lado? Eu creio que Deus, Ele levanta sempre uma pessoa de Deus para estar do nosso lado, para te dizer: eu oro junto com você. Deus vai mudar a tua história. Ele não quer saber da tua vida, Ele só quer saber que você precisa de ajuda, e Ele vai te ajudar. Não vai ficar contando coisas que não tem nada a ver com coisa de Deus. Não vai ficar falando mal. Gente do céu, se alguém começar a falar mal de outras pessoas com você, corta essa amizade. Corta, porque nós não temos tempo de falar da vida dos outros. Se nós estamos dentro de um problema, precisamos solucionar ele. E vida dos outros é o que nós não queremos. Mais problema não. Você sabia que quando você está conversando entre duas pessoas e falando mal de outras pessoas, no mesmo instante está transmitindo todo o problema daquela pessoa para a tua vida? Todo o problema. Sabe a fulano de tal? Sabe o fulano de tal? Menino do céu, nem te conto. Então é melhor você dizer, falar assim: então não conta mesmo não, porque de problema já basta o meu. Porque se você ouvir, lá no céu está registrando que o problema daquela pessoa agora vai passar a ser o seu problema também. Todo tipo de palavra que você fala dos outros, naquele momento ele é transferido para a sua vida também. Por isso que você vê gente arrastando dentro da igreja, arrastando, doente, encostado, não aguento mais, tá difícil, é luta, é dor de cabeça, nada dá certo, tudo dá errado. Sabe por quê? Vai lá fora ver a vida dessa pessoa. Fala da vida do fulano de tal, fala da vida do outro, fala da vida do pastor, fala da vida do cara que trabalha do lado da fábrica, fala da vida do patrão, fala mal do presidente da república, fala mal do presidente do Japão, fala mal do vizinho do lado, fala mal de todo mundo. Como que uma pessoa dessa vai ter paz com tanto problema na vida dela, com tanto problema na vida dele? Já basta os problemas dele, ainda acarreta o problema das outras pessoas para a sua própria vida. Em nome de Jesus, eu profetizo nessa manhã, Deus vai colocar uma pessoa do teu lado que vai te dar a mão e vai falar: eu vim aqui para orar com você, eu vim aqui para ser homem de Deus na sua vida, eu vim aqui para ser mulher de Deus na sua vida, vou dar a mão com você e nós vamos vencer juntos, em nome de Jesus. Quem crê comigo? Quem crê que Deus vai colocar? Eu tomo posse. Deus vai colocar, Deus coloca do lado de Saul um servo que era amigo e que não perdia tempo de falar de vida dos outros e outras coisas, a não ser aquilo que Deus coloca no seu coração. Aí um homem de Deus, olha a orientação,
Olha a orientação. Tem um homem de Deus aqui nessa cidade. Não podia ter ido atrás de um feiticeiro? Não podia? Não podia ir atrás de uma cartomante? Não podia ir atrás de um macumbeiro? Não podia ir atrás de um adivinho? Não podia ir atrás de tantas outras pessoas? Mas quando nós temos uma pessoa de Deus do nosso lado, essa pessoa tem uma palavra de Deus para a nossa vida. Tem um homem de Deus aqui nessa cidade, e se nós formos lá, ele nos contará aonde estão as jumentas. E na mesma hora, em vez dele acatar o que Deus estava falando com ele naquele momento ali, através daquele servo, sabe o que ele fala? Ah, não dá não. Primeiro, o pão que eu tenho, olha, é pouco. Os alforjes de água, né, estão quase vazios. Eu não tenho nada para oferecer, e por isso não vai dar para mim ir. Meu irmão, minha irmã, não adianta nada você querer sair dessa luta e desse problema, se você não obedecer à voz da pessoa que Deus tem colocado no teu lado para te orientar e dizer: não vá por esse caminho, troque a direção, isso que você está fazendo é errado, vai dar errado. Mude a tua direção, mude a tua vida, saia desse caminho, deixa Deus te usar, deixa que a vontade de Deus cumpra na tua vida, transforme a sua vida. Busque a Deus, se encha de Deus, entrega a tua vida de Deus, sinta a presença de Deus, ande na direção de Deus. Se você não obedecer à voz do homem de Deus e da mulher de Deus, que Deus tem colocado do teu lado, não terá como Deus te abençoar. Você já ouviu alguém dizer para você assim: toma cuidado, isso não vai dar certo, isso não é da vontade de Deus, muda a tua vida, entrega a tua vida a Deus, ande no caminho do Senhor? Será que você já ouviu isso sendo pregado aqui em cima do púlpito? Quem já ouviu Deus falando aqui: mude vida, transforme vida, aqui em cima desse púlpito? Levanta a mão para me ver aí, porque às vezes somente eu estou escutando as pregações aqui. Quase todos os cultos, todos os ministros que estão aqui, profeta de Deus, que tem abrido as suas bocas aqui em cima e tem sido usado poderosamente, tem falado para essa igreja dizendo: muda de vida, saia desse caminho, deixa Deus te usar, siga a vontade de Deus, ande nos planos de Deus, ande nos caminhos de Deus, ande naquilo que Deus planejou para você, e a sua vida será mudada. Você tem obedecido? O que adianta Deus colocar pessoas do teu lado se você não ouve a voz de Deus? O que adianta Deus colocar pessoas do teu lado para profetizar na tua vida se você não dá ouvido àquilo que Deus fala? Deus está colocando alguém do lado de Saul e está dizendo: tem um profeta aqui, Saul. Aqui nós podemos encontrar a vitória, aqui nós podemos encontrar a solução, aqui nós podemos resolver nosso problema. É aqui, Deus está falando que é aqui. Muda, transforma, fica na vontade de Deus, se coloque na posição de Deus. Saul, Deus está falando, Saul. Saul está preocupado, Osmar, com pão. Saul está preocupado com a água. A água está acabando. O pão só tem um tiquinho. Gente, Deus está falando. Larga a mão dessa água, larga a mão desse pão e vá para a presença de Deus. É Deus está falando. Se Deus está falando, esquece o resto. Deus está falando. Só que a palavra, quando ela é proferida, preste atenção, ela não é proferida só uma vez, porque a misericórdia de Deus e a paciência de Deus, quem aprendeu isso aqui?
ela é ilimitada. E a paciência de Deus é tão grande que o servo fala: tá bom, fica com o teu pão, fica com a tua água, eu tenho umas moedinhas aqui, vamos lá, eu vou dar moeda, o homem de Deus, e nós vamos ouvir o que Deus tem para falar. Saul olha e fala: ai meu Deus, tem jeito mesmo, né? Né, irmã Sandra? Não tem jeito, né? Deus fala, não tem jeito. Uma hora nós temos que pegar. E nessa hora Saul pegou. E na hora que Saul pega, Saul fala: tá bem, meu filho, não vai mexer com o meu pão, nem vai mexer com a minha água. Você vai pagar? Vamos lá, eu tenho um presente para o profeta, vamos. E o homem até paga as contas, paga tudo, e vai até o profeta de Deus. E quando ele chega até o profeta de Deus, lá ele recebe a palavra de Deus, lá ele recebe a profecia de Deus, lá ele recebe aquilo que Deus tinha planejado para ele. Ele até se assusta, ele vai atrás das jumentas, ele vai atrás de coisas que ele não estava nem imaginando, ele vai atrás da jumenta, e quando ele volta, ele não volta com a jumenta, mas ele volta ungido, rei de Israel. Aleluia. O que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a tua vida é coisa grande. Eu poderia contar uns testemunhos aqui de coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida e na vida de outro, mas o tempo, ele não nos deixa espaço para isso. Uma coisa eu quero finalizar aqui é dizer: essa viravolta que Deus está fazendo na tua vida, sabe o que é? É Deus olhando para você e falando: meu filho, eu te achei, meu filho, eu te achei. Eu estava te procurando, e como você nunca me viu, e como você nunca me deu atenção, eu fiz aí umas jumentinhas sair, tá entendendo? Eu fiz umas jumentinhas fugir, eu fiz essa rotina aí mudar e a sua vida virar uma bagunça, só para te dizer: eu te achei e você está na minha mira. Você está na mira de Deus. Saul estava na mira de Deus. Saul nem imaginava, naquela sua vidinha lá medíocre, naquela sua vidinha costumeira, naquela sua vidinha normal, Deus mexeu lá naquela sua vidinha, como mexeu na minha vida, como mexeu na sua vida, só para te dizer: meu filho, acorda, você está na minha mira, e quem está na mira de Deus não tem jeito de fugir. Você perdeu tempo de dar glória. Você está na mira de Deus nessa manhã. Deus te olhou lá do céu e falou: não adianta, meu filho, pode lamentar, pode chorar, pode falar: está difícil, papai, está doendo, papai, mas Deus tem uma palavra para você. Já era, você foi achado por Deus e está na mira dele. Xarabaçu de cantarabacharamaha. Ele te achou lá no mundo, ele te achou lá na sua casa, ele te achou lá no seu trabalho. Ele te achou, e de uma forma ou outra a mira dele está sobre a tua vida. Ele tem planos e projetos para a tua vida. Ele vai colocar pessoas boas do teu lado, que tem palavra de Deus para a tua vida, que não perde tempo, mas que se encha de Deus para orar com você, para clamar com você, para te ajudar a você passar por esse problema. Nesse problema você não está sozinho. Saul não estava sozinho. Saul tinha pessoas boas do lado dele. Deus vai colocar pessoas boas do teu lado. Você não vai estar sozinho nessa peleja, você não vai estar sozinho nesta luta. Deus sempre vai colocar pessoas do teu lado. E acima de tudo, quando você chegar lá querendo pegar a tua vitória, você vai voltar com coisa muito maior do que você foi buscar. Você vai achar coisa muito maior do que você foi procurar. Deus tem coisa muito melhor na tua vida. O importante é você sair nesta manhã com a palavra de Deus na tua vida, é que a tua cabeça, porque hoje Deus está falando: você está na minha mira. Amém? Se coloque de pé. Vamos estar nesta hora orando ao Senhor, glorificando ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Mas antes disso, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, que foi dada desde o início, que eu mandei você falar para o teu irmão: você tem tudo para dar certo. Saul tinha tudo para dar certo. Embora o reinado dele começou a todo vapor, o reinado dele começou todo forte, todo lindo, todo belo, e o final dele foi
foi um fracasso, mas não por culpa de Deus, porque desde o princípio o projeto de Deus na vida de Saul era fazer ele um dos reis mais poderosos de Israel. Saul estava na mira de Deus desde o princípio. Deus te trouxe para esse ministério, Deus te trouxe para essa igreja, Deus te trouxe para essa comunhão que estamos aqui, irmãos, porque você, desde o princípio, sempre esteve na mira de Deus. Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: filho, filha, você está na minha mira. Não adianta fugir, não adianta você querer pegar atalho, outros caminhos. Ele já te achou. Se ele já te achou, não tem mais jeito. Então o que eu faço, pastor? Vá lá no profeta, obedece, faça o que Deus mandou, faça os projetos de Deus, se entregue a Deus, mude de vida, transforme a vida, coloque na presença do Senhor, porque você tem tudo para dar certo. Amém? Eu gostaria que você chegasse em casa, ou antes de terminar esse culto, pegasse uma caneta e escrevesse na capa da sua Bíblia. Na capa. Primeiro eu quero falar, quem vai obedecer aqui? Levante a mão para me ver. Amém? Aí estou vendo. Estou vendo. E atrás aí? Vai obedecer? Vai obedecer? Amém. Então quero ver se vocês são obedientes. Na capa da sua Bíblia, você vai escrever a data de hoje e vai escrever embaixo: eu tenho tudo para dar certo. Amém? Porque eu quero ver você daqui a 50 anos. Quem toma posse aí? Tá, glória! Eu quero ver você olhar para aquela Bíblia velha lá e ler: realmente cumpriu na minha vida, eu tinha tudo para dar certo e dei. Ou você vai olhar e falar assim: poxa vida, eu tinha tudo para dar certo, só não dei porque eu não obedeci. Se você obedecer, você tem tudo para dar certo. Sabe por quê? Porque eu nunca vi um homem e uma mulher que está na mira de Deus dar errado. Quando eu estou na mira de Deus, tudo dá certo. Vamos ver alguém aí, só para encerrar? Davi, na mira de Deus. José, na mira de Deus. Profeta Samuel, na mira de Deus. Moisés, na mira de Deus. Abraão, na mira de Deus. Isaac, na mira de Deus. Jacó, na mira de Deus. Quem mais quer arriscar um palpite? Vou deixar você arriscar. Eu. Ó, Osmar. Eita glória! Na mira de Deus. Fechou. Tem como dar errado? Tem como dar errado? Quando eu estou na mira de Deus, não dá errado. Não deixa Deus te errar. Se você está na mira de Deus, fica lá assim, ó. Vem, Senhor, acerta. Estou aqui, ó, no meio da testa. Porque quando eu estou na mira de Deus, nada dá errado. Quem vai cumprir? Amém? Na capa da Bíblia, data, e vai escrever: eu tenho tudo para dar certo. Amém? Vamos orar encerrando essa pregação. Que Deus possa ter falado profundamente na sua vida. Vamos orar pelo encerramento da campanha. E na quarta-feira eu te espero aqui para oração.